noite maravilhosa que estamos na tua casa, na tua presença, Senhor querido, para entregarmos o louvor a ti em adoração, ouvirmos a tua voz, assim como ouvimos nos louvores, ó Pai querido, na participação, na atuação, enquanto estávamos cultuando a ti até esse momento, queremos assim te ouvir, adorar o teu nome e receber tudo aquilo que tu tem para cada um de nós. Usa o teu servo, ó Pai Santo, mais uma vez te louvamos, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu estou tentando mostrar para vocês que eu não estou nervoso, mas eu estou um pouquinho. Eu estou falando do pastor Ademir, que agora nesse ano, no mês de outubro, que foi o meu primeiro congresso, com 2 meses de fé que eu preguei, vai fazer 27 anos que a gente ministra. Com 2 meses, Deus me colocou num congresso. Mas a gente nunca consegue ficar sem ficar nervoso. Esse lugar é um lugar muito sério. É um divisor de águas. Obrigado, meu pastor presidente, toda a mesa diretora, os obreiros que estão aqui. Vamos ficar de pé, por favor. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou utilizar o texto do Evangelho de Mateus, mas eu preciso fazer uma ligação com o texto do Antigo Testamento. Mateus capítulo 12, versículo 42. Parabenizar o pastor Wellington pela caravana do setor 13. Deus continue abençoando. Mateus capítulo de número 12, versículo 42. O texto diz assim: a rainha do sul, 12:42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Agora a parte chave para essa noite. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os irmãos sentam nessa noite com o coração aberto. Eu quero lembrar vocês que somos uma igreja pentecostal. E é uma das coisas que as nossas igrejas, falo nossa, porque fazemos parte desse glorioso ministério que tem crescido no Brasil. Ontem Deus ministrou algo no meu coração tão interessante. Avivamento não é quando o fogo cai. Avivamento é quando o fogo se espalha. Amém? Meus irmãos, que é o que aconteceu no Brasil com a Assembleia de Deus. Não só caiu o fogo, ele se espalhou nessa nação. Meus irmãos, eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quando eu estava lendo o livro das Crônicas, sendo mais específico, o segundo livro das Crônicas, eu acredito que foi no finalzinho do ano, para janeiro mais ou menos, e a gente vai lendo os textos, fazendo devocionais e guardando na alforje as flechas, não sabemos aonde vão ser atiradas. E aí o Senhor me lembrou desse sermão que a gente fez há um tempinho. Eu lendo o livro de 2 Crônicas, que é um livro que é escrito por um sacerdote, então ele tem uma pegada sacerdotal. Se você lê a mesma história no livro de Reis, que é uma pegada profética, que quem escreve Reis é o profeta Jeremias, e quem escreve Crônicas é o sacerdote Esdras, cada um vai escrever uma perspectiva diferente. É tanto que quando Esdras vai escrever sobre Davi, ele não vai falar sobre o pecado, porque não há uma proposta para aquele momento. A nação está saindo do cativeiro, então a pegada é sacerdotal. Mas o profeta que escreve o livro de Reis e de Samuel, eles não alisam, eles entregam todo o defeito e falha de Davi. Então nesse momento aqui, quando eu fui ler um pouco sobre a rainha de Sabá e Salomão, em uma perspectiva no livro das Crônicas, eu tive uma pálida noção, uma percepção, uma sensação de que Salomão desfrutou de um milênio. Não sei se vocês já perceberam isso. Salomão está desfrutando de um período de paz conquistado por Davi.
Ele está vivendo um período de paz que Davi conquistou. Se nós fosse fazer uma ligação tipológica, Jesus conquista na cruz, Davi conquista em guerras, e Salomão desfruta o milênio, como se a igreja estivesse desfrutando do milênio. Se fôssemos fazer uma ponte, uma ligação, seria bem interessante, mas eu tive essa percepção. Salomão não tem inimigos, só prospera durante 40 anos. E antes de dizer qualquer coisa, de algumas canções já cantadas citando a rainha de Sabá, músicas e algumas interpretações, eu não encontrei nenhum problema com esta mulher, com Salomão, nenhum. E Jesus a citou aqui no texto. Então, quando Jesus cita, acabou a conversa, acabou a discussão, ela estará no juízo final, não para ser condenada, mas para ser salva, condenando aquela geração que estava pedindo um sinal. Bem, olhando nessa perspectiva, essa mulher, irmãos, ela foi visitar Salomão, ela percorre 2.000 quilômetros de distância para conversar com o rei Salomão, porque a notícia estava espalhando que Salomão adquiriu uma sabedoria do alto. Essa rainha vai se encontrar com o rei Salomão, e segundo o profeta, no livro de 1 aos Reis, por causa do nome do Senhor. Olha que interessante, no capítulo 10, versículo 1 do primeiro livro de Reis, o texto fala que não é só a sabedoria de Salomão, ela vai se encontrar Salomão por causa do nome do Senhor que está sobre Salomão. É o nome de Deus que chama a atenção da rainha de Sabá. Ela quer ouvir aquelas informações, essas informações que Salomão tem como compartilhar. Agora, meu irmão, olhando um pouco essa história mais de perto, usando uma lupa, que vivência, que lições, que aplicações podemos trazer pontuais para nós nos dias de hoje. E eu peço rapidamente que você deixe a sua Bíblia aberta no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 9. Deixa a sua Bíblia aberta neste livro, faz a ponte de ligação para a gente entender que verdades, que vivência, que prática, que aplicações podemos tirar dessa história para a nossa vida aqui nessa noite. A primeira coisa que eu quero que os irmãos percebam, que está no versículo de número 6 do capítulo 9 de 2 Crônicas. Escuta bem o que eu vou dizer. O texto fala assim: eu, porém, não acreditava no que se falava de ti, Salomão, até que vim e vi com os meus próprios olhos, e eis que não me contaram nem a metade da grandeza da sabedoria. Você supera a fama que eu vi. Ela está dizendo que o que ela ouviu foi menor do que o que ela viu. Sabe o que eu percebi aqui, irmãos? Olha bem para mim, por favor. Presta a minha sua atenção. A rainha de Sabá foi testemunha da sabedoria de Salomão e não alcançou 50% do que ele tinha a oferecer. A rainha de Sabá não conseguiu extrair a metade da sabedoria que Salomão podia oferecer. Não chegou nem a 50% da sabedoria. Meu Deus, o que seria aquela experiência? O que era conversar com Salomão naquele momento? A segunda coisa que nós percebamos aqui no texto, em 2 Crônicas 9, versículo 7, diz o seguinte: felizes os homens à sua volta, e felizes estes servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. A segunda coisa que eu percebi aqui, que a rainha de Sabá ficou surpresa, primeiro, que a sabedoria superou a expectativa que ela tinha. A segunda coisa, a rainha declara que felizes são os que estão perto de ti. Ela está dizendo: os homens que trabalham para você, Salomão, são bem-aventurados. Os homens que trabalham contigo são felizes. Esses homens não têm falta de nada. A rainha viu a comida, os oficiais e a oferta, enxergou a perfeição e ficou fora de si. O versículo 4 diz que ela ficou encantada com tudo que ela viu: a comida à mesa, a felicidade dos servos ali na mesa com Salomão.
Salomão, o império em harmonia, tudo em perfeito estado. Ela disse: felizes são esses que trabalham para ti. A terceira coisa que essa mulher viu e ficou em estado de choque está no versículo de número 12. A rainha não conseguiu superar ao rei no valor dos presentes. Ela levou presentes para o rei, mas ela levou muito mais para sua casa. Ela não conseguiu vencer Salomão nos presentes. Ela não conseguiu vencer Salomão nas suas ofertas, bens materiais e conhecimento. Ela levou muito mais do que trouxe. Aí você está me perguntando nesse momento: meu pastor, o seu Leão fez uma síntese da história, o que é que isso tem a ver conosco? E o Senhor ter pontuado que eis aqui está quem é maior do que Salomão. Eu quero compartilhar com você agora essas verdades para os nossos dias de hoje, porque está aqui alguém que é maior do que Salomão. Está alguém aqui que tem poder mais do que Salomão. Está alguém aqui que tem muito mais dádiva para dar do que o rei Salomão. Escuta, primeira coisa, fazendo a ponte com Jesus Cristo de Nazaré. Escuta, se a rainha se impressionou com o testemunho e sabedoria de Salomão, eu fico imaginando se ela tivesse conversado com Jesus. Alguém está aqui? Alguém que conversa com Jesus? Se ela ficou impressionada porque conversou com Salomão, e a primeira coisa que eu relatei, vocês vão lembrar, que ela disse: olha, a tua sabedoria não chega nem a 50%. Imagina se ela conversa com quem é maior, Jesus de Nazaré. Quem conversa com ele se encanta. Quem senta para conversar com ele fica apaixonado. Aí quem tem que conversar com Jesus aqui, quem? Ramandara, se eu estou mentindo, fica calado. Mas se é verdade, levanta essa mão e adora a Jesus. Se é bom conversar com ele. Presença do Pai, presença do Filho. E aí, meu pastor, quando eu olhei para esse detalhe de que eis aqui quem é maior, o Espírito me levou automaticamente e lembrou de Nicodemo. Eu posso conversar contigo à noite, aí tem várias especulações. Alguns dizem que ele estava com medo do sinédrio. Irmãos, uma pesquisa que eu vi, uma das pontos mais fortes, é porque à noite era o melhor horário dos rabinos conversarem, mais tranquilo. Quando ele chega para conversar com Jesus, ele chega elogiando, disse: Rabi, mestre, sei que tu vem de Deus, e que ninguém faz esses sinais que tu fazes, se Deus não for contigo. Oh, meu irmão, Jesus era para ter dito pelo menos assim: obrigado pelo elogio, mas não, Jesus não é de bajular de ninguém. Jesus não andava atrás de tapinha nas costas. Ele olha para Nicodemo e diz: olha, tem uma coisa para te dizer, tu tem que nascer de novo, tu tem que nalamanda gafasuricandamai. Aí o pobre se perdeu e disse: eu tenho que voltar pro ventre da minha mãe. Tá vendo? Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Vai conversar com quem é maior do que Salomão. Vai conversar com quem é maior. Eu não vou muito longe, os irmãos sabem disso. Lá no livro do Evangelho de Lucas, quando Jesus está no templo conversando com um membro do Sinédrio, 12 anos de idade, o texto fala que eles estavam impressionados. E só tem 12 anos, imagina com 30. Ele é diferente, ele é maior. Vale a pena conversar com ele. Eu fico imaginando na eternidade. O que não leva à eternidade não são ruas de ouro, não são cristais, essas coisas não. Lá vai virar estrada. O que impressiona é um dia poder sentar com o mestre, com o Rabi da Galileia. Adora quem é maior do que Salomão.
Adora quem é maior do que Salomão. Eu me lembro da mulher samaritana. Jesus vai ao meio-dia, dispensa aos discípulos atrapalhar o milagre, porque eles não vão entender. Conversando com a mulher samaritana, ele pede água. A mulher, como sendo tu judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana. Jesus, olha, se tu soubesse quem está te pedindo, tu me pediria e eu te daria a água da vida. Aí ele disse: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Mulher, se tu beber água desse poço, tu vai voltar a ter sede. Mas se tu beber da água que eu te der, rios de água viva fluirão do teu interior. Vejo que tu és profeta, dá-me dessa água. Não, não é assim que você resolve, não. Vai chamar o seu marido. Vixe, eu não tenho, verdade dita, porque já passaste por 6, acabou a festa. És tu, Messias, sou. O texto fala que ela solta o cântaro. Sabe por que ela solta o cântaro? Porque quem vira cachoeira não precisa mais de cântaro. Há um rio correndo dentro dela. Há um rio que flui dentro dela. Olha para alguém perto de você, eu não gosto de fazer muito isso não, mas vou fazer. Olha para alguém perto de você e diga assim: vale a pena se encontrar com quem é maior do que Salomão. Tem crente pentecostal aqui nessa noite. Eu entendo quando João Batista disse: eu batizo com água, mas vem um após mim, que eu não sou digno de desatar a sandália dos pés. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Oramana vassoura me camarada. Ah, Jesus. Vamos para a segunda. Se a rainha de Sabá se impressionou com a sabedoria de Salomão, imagina com a sabedoria de Jesus. Eu fico imaginando, doido para seguir, mas não estou conseguindo. Eu fico imaginando Jesus sentado no Sermão do Monte. Que a Bíblia diz nos últimos versículos assim: e a multidão via que ele ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas e fariseus. Ele era diferente. Ele era diferente. Eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Ele é diferente. Segunda coisa, você vai repetir comigo, por favor, bem bonito esse coral, vamos lá. Se a rainha se impressionou com a vida do servo de Salomão, imagina com a nossa. Você não entendeu não, vou te explicar. Se ela viu felicidade nos servos de Salomão, pegou não, vocês estão aonde, hein? Se ela viu felicidade no servo de Salomão, olha como é que o pastor está rindo. Imagina quem serve a Jesus de Nazaré. Tem crente feliz aqui nessa noite. Tem crente adorando a Jesus aqui, irmão. A gente passa por luta, mas é feliz porque eis quem é maior do que Salomão. Eis. As pessoas não entendem quando você vai para a igreja meio-dia para orar, quando você vai para a consagração, quando você vai buscar, é porque não conhece a mesa que a gente anda, não conhece o nosso Jesus de Nazaré. Não existe nada mais belo,
mais encantador do que a noiva de Cristo. Não. Entro-me no antidialético da imaginação e fico imaginando quando o arcanjo tocar a trombeta e a noiva estiver toda reunida, entrando pelos portais da eternidade. O que vai ser aquilo, meu Deus? Nunca houve igual, coisa semelhante. A noiva de Cristo, serva de Jesus Cristo de Nazaré. A rainha de Sabá, me perdoe. Se você se impressionou, é porque você não teve a oportunidade de andar com a revelação de Jesus Cristo. Tem uma frase de um teólogo que perguntaram para ele dizendo o seguinte: você me mostra na Bíblia que Jesus riu alguma vez? Ele respondeu e disse: se ele riu, não tenho como provar. Mas uma coisa eu tenho como lhe provar de forma empírica: é que ele me transformou de tal jeito que eu não consigo parar de rir. A palavra alegria, carícios, do grego do Novo Testamento, aparece mais de 95 vezes. Sabe por quê? Passamos por luta, mas somos bem-aventurados. Passamos por sofrimento, mas somos bem-aventurados. Quem está em Cristo. Grita bem alto: está aqui quem é maior. Diga: está aqui quem é maior. Está aqui quem é maior. Eu consigo entender porque que os reis e os profetas queriam viver nos nossos dias, mas não viveram. Jesus disse: vocês viram e creram, bem-aventurados que não viram, os que não andaram com ele, mas creem nele. Irmãos, é só eu ou a igreja está desfrutando de uma presença gloriosa aqui nessa noite? Deixa eu correr aqui. Terceira coisa. Eu vou falando, quero que vocês lembrem que eu falei no começo, tá? Diga assim comigo, bem alto: se a rainha não conseguiu superar Salomão nos presentes, olha para alguém perto de você e diga assim: quanto mais tu a Jesus. Eu quero que você seja sincero comigo. Quem entregou mais? Vocês a Jesus ou Jesus a vocês? O texto fala que a rainha de Sabá não conseguiu dar mais presente do que Salomão. Salomão superou. Está aqui quem é maior do que Salomão. Irmãos, o que Jesus fez por nós e o que Ele está fazendo é muito maior do que o que a gente já fez para Ele. A gente nunca vai superar, nunca vai conseguir passar e ultrapassar a bondade, a graça e o amor de Deus por nós. Sério mesmo, às vezes eu olho assim: Jesus me fez pastor. Isso é verdade mesmo. Eu não sei vocês, quem sabe vocês mereciam, mas eu não. Eu entendo quando Paulo diz assim, ó: eu sou o maior dos pecadores. Eu não sou digno de nada que eu tenho. Alguém compartilha do mesmo sentimento? E a gente fica se esforçando para retribuir e não sai do canto. E a gente fica tentando pelo menos ficar igual, aí é que não consegue mesmo. Jesus só tivesse salvado a gente, estava bom demais. Aí Ele salva, dá presente. Deixa eu forçar um pouquinho o texto aqui, mas dá para encaixar, porque a palavra presente no grego é carisma, que está relacionada a dons. Além de te salvar, te usa, te batiza, te enche, te adorna, te levanta, te usa. O diabo te respeita, sai da frente. Por quê? Porque o que Jesus está fazendo é maior, é maior.
que eu vou dizer aqui não é absoluto, pelo amor de Deus. Mas nesse tempo de pastorado eu percebi uma coisa. Que cristãos, quando vêm de um mundo muito pesado e se convertem, eles têm uma gratidão a Deus que é fora do comum. Em um dos setores que eu pastoreei do Montese, não vou dizer qual, um dos líderes que era envolvido com tráfico de droga, era um dos líderes que mais produzia. Sabe o que ele dizia? O que ele dizia? É o mínimo que eu posso fazer. O nosso obreiro que está na congregação em Lages, que está crescendo, veio do mundo perdido. Eles, pastor, eu quero fazer mais, mas eu não consigo. Um diácono que nós temos lá na congregação, que teve um problema no passado, é uma servidão ao reino que é fora do comum. E o nome disso é gratidão. Gratidão não é verbalização de palavras. Gratidão é atitude. É a capacidade de você cuidar do que Deus te deu. Não adianta falar e não cuidar. Quem é grato cuida, não fala, mas faz. Eu queria pedir que você ficasse de pé. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Eu quero dizer a última coisa. Salomão morreu. Pastor Edson já pegou já. Salomão morreu. Jesus também. Mas tem uma diferença. Qual é, meu pastor? Qual é a diferença? Jesus ressuscitou até. Você pode adorar o Cristo vivo. Você pode adorar o Cristo vivo. Com todo respeito, algumas denominações que falam da ressurreição como se Jesus tivesse morto. Nós falamos da ressurreição com Jesus vivo. Com Jesus vivo. Sopra o teu espírito aqui nessa noite. Choramanda cantore canamahai. Adoro, eu quero fazer oração aqui nesse momento. Jesus, tu estás vivo e está aqui entre nós nessa noite. Quantas lutas, quanta dificuldade, mas somos os teus servos. Ramade coramanavassuri me canamai. Oh, Ele está vivo! Ele está vivo! Colocaram uma pedra para os discípulos não ir até Jesus. Ele tira a pedra e vai até os discípulos. Pai, eu te agradeço nessa noite pela iluminação da Tua palavra. Senhor, coloca consciência de que nós servimos alguém maior, alguém inigualável que é Jesus de Nazaré. Renova nessa noite, enche com a Tua graça, enche com a Tua graça. Aqueles que estavam pensando em parar, sejam renovados aqui essa noite. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Digam amém. Obrigado, meu pastor, Deus abençoe.